Paz e graça, irmãos. Amém. Amém. Queria que os irmãos abrissem Marcos 12, do 28 a 31, amém? Marcos 12, 28 a 31. Vamos lá. Chegando, amém, irmãos? Marcos 12, 28 a 31. Amém? Amém. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos, mestre? Jesus respondeu: o principal é: amai o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Amém, irmãos? Deus é bom. Eu vou orar. Pai amado, Deus querido, lemos aqui a sua palavra, que só por si, Pai, já disse bastante, Senhor, porque nós cremos que essa palavra, Senhor, é poderosa para curar, para exortar, para nos capacitar, Senhor Deus, porque não importa o pregador, Senhor, e sim de quem pregamos aqui, Senhor, essa noite, amém? Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, toca os meus lábios, Senhor, que eu possa entregar claramente aos meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para ser entregue essa noite. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, isso eu já falei uma vez, falei até na nossa reunião, nas nossas segundas-feiras, né? Na minha opinião, tudo começa pela pregação, amém? Tudo começa pela pregação da palavra de Deus, porque o princípio de tudo foi através da palavra, amém? Então, eu creio que tudo começa pela pregação. E, irmãos, porque como Isaías diz, de sorte, a fé vem por ouvir, e por ouvir a palavra de Deus. Portanto, irmãos, seja oportuno ou inoportuno, devemos pregar a palavra de Deus, devemos proclamar as coisas de Deus, em todo momento que nós pudermos, a gente deve fazer isso. Logicamente que essa pregação, a nossa vida tem que refletir, tem que estar alinhada com a pregação. A eficácia dessa pregação vai depender disso, lógico, mas devemos proclamar a palavra de Deus. E eu nunca me esqueço, sempre o nosso próprio pastor diz isso, e isso é muito profundo. Nós podemos ser a única Bíblia de um irmão aí fora. Às vezes, olha só, irmão, às vezes, a única oportunidade que esse irmão vai ter na vida de ouvir sobre Deus vai ser através da nossa vida. Então, e isso é muito profundo, irmãos, e a gente tem que ter isso sempre em mente, amém? E pregar a palavra, refletir sobre ela, falar as boas novas, é tão importante, e tem um porquê, né? E o próprio nosso querido e amado apóstolo Paulo já dizia isso, né? Lá em Romanos 10, do 13 ao 15, ele diz o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Amém, irmãos? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas, amém? Então, irmãos, se nós somos representantes desse reino ainda invisível, nós devemos fazer isso. A gente carrega um verdadeiro tesouro.
Um verdadeiro tesouro. E a gente não pode morrer com isso, irmãos. A gente tem que compartilhar isso em benefício de outros. E eu me lembrei de uma história, foi contada por Charles Spurgeon. Muitos irmãos conhecem, né? Ele é conhecido como príncipe dos pregadores, né? Um britânico que viveu no século XIX. E certa vez ele contou uma história que ele foi orar por uma senhora que já estava muito doente, e ela já estava de cama, né? Ela já tinha uma certa idade, e ele chegou naquela casa para orar, e ela estava na cama, já meio sem conseguir falar, e ele olhou em cima da cama dela e notou que havia um pedaço de papel enquadrado. Ele estranhou, né? E começou a ler aquele papel. E depois perguntou para a senhora, né, ela com uma certa dificuldade, mas ele insistiu. Ele falou: senhora, do que se trata, né? O que é isso? E ela, com dificuldade, contou para ele. Falou: eu trabalhei na casa de uma mulher muito rica, trabalhei por 25 anos com ela, e ela já no seu leito de morte, já sem conseguir falar, ela me entregou esse papel, bem ornado, né? Eu achei muito bonito. E levei para casa e, como lembrança dela, eu enquadrei e deixei aqui. E está aqui até hoje. E aí o Charles disse para ela: irmã, isso é uma herança. O que a senhora enquadrou aqui, e que passou todo esse tempo na cabeceira da sua cama, é um testamento. Essa pessoa deixou todos os bens que ela tinha, todas as propriedades. Infelizmente, passado alguns dias, aquela mulher morreu. Então é disso que se trata, irmãos. Aquela mulher morreu pobre, morreu com uma herança nas mãos, que ela não pôde compartilhar consigo mesmo, e até com aqueles que ela amava. Então é disso que se trata, amém, irmãos? Desculpa, eu vou voltar aqui para a palavra. Então, vamos lá. Marcos 12, 28 ao 31. E eu vou ler só os mandamentos, amém, irmãos? O principal, o primeiro é: amai o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. E o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Amém? E assim, como não poderia ser diferente, toda vez que é me dado uma palavra, toda vez que eu passo a pensar em uma passagem bíblica, eu começo a refletir e começo a pregar para mim mesmo. Outro dia a Anice até comentou isso, né? E essa aqui é mais uma da série pregando para mim mesmo. E é interessante, irmãos, eu queria começar pelo segundo mandamento: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Irmãos, com essa frase, pode parecer meio controverso, mas com essa frase aqui, eu creio que Deus nos chama a ter amor próprio. E eu vou explicar o porquê. Porque além da problemática toda, de a gente ficar imaginando como eu posso fazer isso, e até mais, quem é o próximo? Na verdade, Jesus até respondeu isso, né? Lá em Lucas 10, 29, ele respondeu isso com a parábola do bom samaritano, mas aí complicou um pouco mais, né? Porque quando eu estava refletindo sobre essa palavra, eu pensei assim: uau, Deus é pai mesmo, porque ele vem e resume para a gente. Ele vem aqui e fala assim: não, tem 2 mandamentos. Ó, filhinhos, só tem 2 mandamentos, foque neles, é 90% do caminho, foque nesses 2. Eu falei: uau, que tremendo. E a princípio eles parecem bem simples, né? Só que não, irmãos, é muito difícil cumpri-los. É muito difícil. E até Tiago, é tão importante esse mandamento, esse segundo mandamento, ele é tão importante que Tiago, em Tiago em 2,8, ele chama de lei real. E diz assim a palavra: todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas não é fácil, irmãos.
Nós devemos ser encorajados a essa prática. E assim, não fiquem assustados, irmãos, porque não é natural. Se lá em Gálatas diz que o amor é um fruto do Espírito, é um dom de Deus. Então é algo que a gente tem que se exercitar, a gente tem que buscar. Existe até uma forma de talvez a gente ter a nossa mente transformada. Os antigos chamavam de regra de ouro. Todos conhecem aqui a regra de ouro? A regra de ouro é aquela que faça para os outros aquilo que você quer que faça para você mesmo. Porque se você imaginar isso, se torna fácil você fazer o bem. Porque, irmãos, eu acredito que ninguém pode dar aquilo que não tem. E é engraçado que essa regra de ouro, que minha avó falava, que o pessoal da idade do Orlando falava, ela está na Bíblia, irmãos. Está lá em Mateus 7,12. E está escrito assim: assim em tudo, faça com os outros o que vocês querem que lhes façam, pois essa é a lei. Amém, irmãos? Mas aqui, irmãos, eu queria voltar num ponto. No ponto que eu disse que amai o seu próximo como a si mesmo, é um chamamento de Deus para que nós tenhamos amor próprio, amém? Porque, ok, vamos orar, vamos buscar, vamos ser imitadores de Cristo. Mas, irmãos, se a gente for pensar que o soberbo, que o vaidoso, ele tem muito amor em si. E talvez para ele cumprir esse mandamento seja difícil, porque ele se ama. Difícil ele amar outra pessoa da mesma forma que ele se ama. Mas eu não queria falar sobre esse. Eu queria falar, irmãos, daquele que não se ama. Porque imagina, nós sabemos que existem irmãos muito próximos a nós, parentes, amigos, que padecem desse mal, que é a depressão, que é a falta de amor próprio. Tem pessoas que se odeiam, irmãos. Tem pessoas que se sentem os piores seres humanos. Tem pessoas que não se acham dignos de ser amados, irmãos. Imagina para essas pessoas cumprir esse mandamento. Seria fácil, se a gente for imaginar. Por quê? Se a pessoa não se ama, para ela amar alguém mais do que se ama, que virtude tem nisso? Ela vai conseguir. Só que assim, e aí eu fiquei pensando, eu falei, mas espera aí, Deus, a pessoa vai conseguir, vai ser fácil. Mas eu lembro de uma coisa, que tudo que Deus nos pede, irmãos, exige esforço. Tudo que agrada a Deus exige esforço. Tudo que Deus nos pede, tem que haver redenção, submissão, entrega. Então, não teria nenhuma virtude nisso. Então, por isso que eu digo, irmãos, que Deus nos chama a ter amor próprio. Porque, como eu falei, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, é disso, irmãos, que se trata. Aqui me mostra claramente que a gente tem que se curar. O mundo mesmo diz, na novela da Globo mesmo fala, como você vai amar alguém se você não se ama? E aqui não é diferente. A gente precisa primeiro se curar, irmãos. Deus nos chama, a pré-condição para a gente amar o próximo é a gente estar se amando. Amém? E aí, irmãos, aqui, pensar um pouquinho no primeiro. Que também parece que não, mas é um pouco complicado, mas não é impossível. Primeiro mandamento: amai o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Irmãos, desculpa eu falar de paternidade, né? Mas é a maior experiência da minha vida. Quando eu penso nisso, assim, e agora a gente tem planejado ter um segundo filho. E eu estou muito curioso, porque o amor que eu sinto pela Gabriela é muito grande. E aí, quando eu penso em ter um outro filho, eu penso, não vai caber
aqueles que têm 2 filhos, né? Tem 3. Eu fico imaginando, eu falei, Deus, não é possível, não vai caber. Eu fico até receoso, com medo, eu falo, como que é possível? E assim, irmãos, aqui está dizendo, amai o seu Deus de todo o coração. O que será isso, irmãos? Amai o seu Deus com toda a tua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Qual que é o limite disso, irmãos? Será que a gente vai atingir essa condição e vai tocar uma sireninha? Não. Quem pode mensurar isso? Quem pode medir? Eu creio que Deus aqui escolheu a dedo esses mandamentos, porque esse é um mandamento que nos coloca em movimento, em progressão, em busca. A gente vai gastar nossa vida perseguindo esse mandamento. E eu acho que é isso que Ele deseja da gente. Que a gente gaste a nossa vida tentando alcançar essa estatura de varão perfeito. Então, acho que Jesus pensou, eu vou dar esses 2, porque se eles atingirem esses 2, não precisa mais de nada. Vocês já estão no céu, eu creio. Então, é estratégico. Então, como a gente não consegue medir, a gente vai ter que perseguir até o final isso, para tentar alcançar, e só Ele vai dizer. Aí é que está, só Ele. Então, não há limites, irmãos. Então é algo que não há limites. Amém, irmãos? Carol, eu queria... Natan, você consegue colocar uma palavra aí, Colossenses, na NVI, tá, a versão? Colossenses 3, o 12 e o 14, tá? É o 12 e o 14 só. Amém, irmãos? Vamos ler juntos, irmãos? Essa é a minha versão. É a mesma? E o 14, Nath? Você consegue colocar um embaixo do outro? Não, né? Você não leu aqui. Acho que todos abriram aí. Gambiarra, hein? Bom. Amém. Então vamos ler, irmãos, juntos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém, irmãos? Acima de tudo, porém, acima da compaixão, da bondade, irmãos, revistam-se só do amor, porque Ele é o elo, Ele é a ligação perfeita, irmãos, amém? Amém, irmãos. Queria orar agora, irmãos. Essa é a palavra que eu tinha para vocês, amém? Queria poder orar por vocês. Pai amado, Deus querido, Senhor, graças te damos, Pai. Apresento aqui, Senhor, os meus irmãos, Pai. Pai, sonda cada coração aqui, Senhor. Examina, Senhor, trata, Senhor. Arranca tudo aquilo, Senhor, que não pertence a Ti, Senhor. Cuida deles, Pai, aperfeiçoa eles em graça, Senhor. Capacita-os, Senhor Deus. Eu te peço, no nome santo de Jesus, Pai, trata aquele, Senhor Deus, que necessita e padece, Senhor, de amor, meu Pai, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor nos confiou, meu Deus. Ó, Senhor Deus, visita, Senhor, visita, papai, derrama a sua unção, Pai.
Cumpre aquilo que o Senhor nos prometeu, Pai, porque aqui há mais de 2, Senhor, há mais de 3, Deus. Tu disse que estaria aqui conosco, e mais do que isso, que se nós estivéssemos aqui unânimes, Senhor, pedindo, clamando, Senhor, o Senhor nos atenderia, Pai. Não queremos ouro, não queremos prata, meu Deus. Queremos só a sua presença. Se levantem, meus irmãos. Venham aqui à frente, venham, vamos clamar, irmãos, é tempo desse amor nos invadir. Deus nos aperfeiçoa, nos ajuda, Pai. Sem Ti não podemos, Pai. Ó Senhor, ouve o nosso clamor, a nossa adoração, Senhor. Derrama, Senhor, sobre cada um, sobre cada família aqui representada essa noite, Pai. O Senhor busca os verdadeiros adoradores, eu sei, Pai. Queremos Te adorar em espírito e verdade. Queremos gastar a nossa vida por Ti, mas nos ensina, porque eu não sou capaz de Te amar mais do que a minha família, Pai. Mas eu quero isso, eu quero que o Senhor seja a coisa mais importante da minha vida. Eu quero alcançar, Senhor, Pai, que nós possamos progredir, Senhor, de glória em glória, de fé em fé, Senhor Deus. Ó Pai, queremos servir a Ti, queremos buscar o Teu reino, porque somos os Teus filhos, Pai. Ó Deus, dá a cada qual aqui uma capa, Senhor, um anel, Senhor. Trata as feridas, Pai. Trata tudo aquilo, Senhor, que foi colocado e consagrado para o inimigo, Senhor. Quebra os grilhões essa noite, Pai. Ó Senhor, derruba as muralhas, Pai. Derruba a muralha do meu coração, meu Deus. Permita que nós possamos adentrar, chegar próximo ao trono da graça, podemos Te adorar, vivermos aqui nessa terra como moradores do céu, porque o Senhor nos chama para isso, meu Deus. Então eu rogo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor nos deixou, que nós possamos cumprir cada mandamento, Senhor, que nossos corações possam estar cheios de amor, Senhor. Que nós possamos nos dar, Senhor Deus, que nós possamos ser a Bíblia que esse mundo precisa, Pai, que nosso exemplo, que nós possamos pregar com boca e com atitudes, Pai, porque Sua palavra é perfeita, o Senhor é perfeito, Pai. Como não posso Te amar, sendo que o Senhor me deu tudo, Pai? O Senhor deu tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu amo veio de Ti, Senhor. Ó Pai, trata cada um aqui essa noite, Papai. Invade as nossas vidas, Senhor. Queremos ser adoradores, Senhor, que adorem em espírito e verdade, Senhor. Que não seja só de boca, Senhor, mas que isso esteja plantado nos nossos corações, meu Pai. Eu Te rogo, Senhor, Te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Mas a glória é do Senhor, tudo é para a Tua glória, Senhor. Tudo é para a Sua glória, Senhor. Não importa essas cadeiras vazias, Pai, porque aqui, Senhor, estamos clamando pelo Teu nome, Senhor. Não existe outro lugar, Senhor, que nós desejamos estar. Nós queremos estar aqui, Pai, com os pés firmados, Pai, olhando para Ti, Senhor, de olho no grande prêmio, de olho no alvo, Senhor, que é a Tua glória. Ansiamos, Pai, por estar na Sua mesa, Senhor, por vê-lo face a face, meu Deus. Te agradecemos, Senhor. Abençoe cada um aqui, cada família aqui essa noite, Pai. Aviva essa igreja, Senhor. Aviva, Senhor. Oh, Senhor Deus, obrigado, obrigado. Nos ajuda a melhorar, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso.
Espírito Santo.